Boa noite, irmãos. Como disse o Rubens, sejam todos bem-vindos a este abençoado Hospital de Almas e de Espíritos. Hoje, o tema desta semana é livre. Nós palestrantes aqui, nós instrumentos, porque os verdadeiros palestrantes são a espiritualidade como um todo, aquela espiritualidade que cada um de nós precisa a cada dia que vem a este abençoado Hospital de Almas e de Espíritos. Hoje, quando eu tenho o tema livre, eu sempre peço para a primeira pessoa que eu enxergo, e nesta situação foi a minha filha, e eu perguntei, Gabriela, me diz um número de 1 a 28, e ela me disse 18, pai. E o capítulo 18 do Evangelho, ele nos diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Este capítulo, ele nos traz uma mensagem muito preciosa. Ele inicia com uma parábola, como era a regra dos ensinamentos de Jesus, que nos fala de um festim de bodas. Era uma festa de casamento. E neste festim, o Senhor, o dono da festa, disse aos servos, convide aqueles que são conhecidos, convide aqueles do nosso ciclo de amizade, convide aqueles que se agraciam junto a nós. E eles negaram o convite e ele disse, então convide todos, a todos que estão nas ruas. Esta parábola, ela nos traz um ensinamento que diz o seguinte, que a festa, na verdade, é o podermos estar aqui, é sermos convidados para esta festa evolutiva que todos nós participamos. Entretanto, o Evangelho, ele nos ensina, na questão da festa, que nem todos aqueles que participaram da festa estavam trajados com as vestes do festim, as vestes apropriadas para as bodas. E dentro deste ensinamento, o que Jesus tenta e exemplifica e nos ensina é que, embora todos nós tenhamos sido convidados a estar neste local, nesta abençoada escola, neste abençoado plano entre irmãos, entre esta maravilhosa família que constituímos, nem sempre nós estamos vestidos no coração da verdadeira vestimenta que deve ser eivada de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo. Muitas vezes, por que ele diz que muitos são os convidados e poucos os escolhidos? Porque de todos que se fazem presentes nesse plano, somente alguns ou alguns poucos levarão à regra o que foi ensinado por Jesus. E farão valer, aproveitarão ao máximo esta festa, esta passagem, esta oportunidade de superar desafios, esta oportunidade de evoluirmos. O Evangelho nos fala das árvores boas, das árvores ruins, que as árvores boas dão bons frutos, as árvores ruins dão maus frutos, que não se pode esperar de uma má árvore um bom fruto.
O Evangelho nos fala que a cada momento nos é oportunizado fazer o nosso melhor. O Evangelho nos fala do sede perfeitos, não a perfeição aquela utópica ou não atingível de Deus, mas a perfeição que está ao nosso alcance, sendo o melhor possível para com aqueles que nos acompanham. O Evangelho nos fala, e aí vem um compromisso, que mais será cobrado a quem mais é dado. O Evangelho nos coloca na situação de sermos gratos. Quando nós falamos em caridade, em perdão, a primeira impressão que vem é a caridade material. Entretanto, esta é uma e muitas vezes necessária em alguns momentos, mas a verdadeira caridade que deve ser exercida a todo momento, para que possamos de fato estar vestidos com as vestes das núpcias e participar dessa maravilhosa festa, é aquela caridade que fazemos a todo momento em nosso viver, num olhar, numa palavra, num carinho, num agir, num se posicionar, ou muitas vezes num calar. Todas essas circunstâncias que foram ensinadas por Jesus, nós foram disponibilizadas no nosso viver, e não só, Jesus não só se contentou em ensinar e disponibilizar isso para nós. Embora ele não tenha escrito uma só palavra, ele deixou os seus ensinamentos, e muitos deles foram escritos. Entretanto, houveram muitas modificações nesses ensinamentos com o passar do tempo. E Deus, na sua infinita sabedoria, através da espiritualidade, nos agraciou com este livro, intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui chamamos propiciamente de Manual da Vida, nos dando norte a seguir, nos dando a conduta a ser executada no nosso viver sem medo de errar. Muitas vezes fugimos, muitas vezes não atentamos para o que está aqui. Devemos saber que cada ação nossa existe uma reação, que para cada plantio existe uma colheita. Devemos atentar, devemos ter atenção no contexto em que vivemos. Tendo por norte, um norte seguro, eu sempre digo, as pessoas às vezes dizem: Carlos, mas naquela situação eu não sabia o que fazer. E aí eu, na minha ínfima, pouca sabedoria, com um pouco daquilo que a gente aprendeu, lendo algumas vezes este manual, eu digo: se estiveres numa situação e não sabes o que fazer, pense o que Jesus faria neste momento. E tenha certeza que, se seguires o que Jesus faria, não tenha medo de errar. O convite foi aberto a todos nós. O seguir, o estar utilizando o verdadeiro sentido desta festa, que é a caridade, que é o auxiliar ao próximo,
que é a humildade, que é o perdão. E olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito importante isso que eu vou dizer agora, porque a gente esquece muitas vezes, mas essa situação ela está ligada ao mandamento que precede a Jesus. O perdão, ele está intimamente ligado à caridade. E o perdão ligado à caridade, ele está relacionado com o dizer da primeira parte e segunda parte do segundo mandamento que precede a Jesus. O que diz o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se não amarmos a nós, não temos como amar aos nossos irmãos. Vamos transmutar isso para o assunto desta noite. Se não perdoarmos a nós, não tivermos o perdão com as nossas falhas, pois somos sabedores que somos falhos, estamos num crescimento espiritual, mas falta muito. Os patamares angelicais, que são o nosso norte, estão muito distantes, mas devemos nos perdoar e ter a caridade para conosco, através do perdão, para então podermos estender essa caridade através do perdão àqueles que nos cercam, não julgando como Jesus não julgou. Jesus só não julgou como perdoou. Quais foram as últimas palavras de Jesus neste plano? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não têm a evolução necessária para saber o que deve ser feito. Poderia ter sido dito assim? Então, estamos todos participando deste maravilhoso festim. Não foram convidados somente aqueles que na época de Jesus eram tidos como os que têm o lugar ao céu. Jesus nos exemplificou, abrangendo a este festim todos aqueles que habitam este plano. Entretanto, não basta estarmos na festa, devemos estar apropriadamente vestidos. Devemos ter o intuito de chegar ao objetivo desta maravilhosa festa, que é a nossa evolução. E a nossa evolução, ela é alcançada de que forma? Amando ao próximo incondicionalmente, praticando a caridade, sem esperar que ela seja praticada em nosso direcionamento, tendo a humildade como alicerce de nosso viver. O que adianta a arrogância, a presunção, se ela afasta? No momento em que tu estás dentro de um contexto, de um saber específico, vamos pegar um exemplo. Uma reunião de cozinheiros. De que adianta tu guardar o segredo da receita para ti, se é o irmão que vai fazer o prato que vai ser servido para todos comer? Compartilhe com ele. Porque em vez de uma refeição saborosa, teremos duas, pelo menos. A que este irmão que está junto a ti vai realizar e a próxima que estarás a teu cargo. Vamos fazer da vida uma família. Vamos enfrentar juntos para fazer deste maravilhoso festim que todos nós fomos convidados os verdadeiros objetivos que Jesus
nos trouxe. E Jesus, não foi por acaso que ele utilizou o festim. O que diz o festim? O festim tem como objetivo a felicidade. E a felicidade, embora em uma passagem do Evangelho diga que a verdadeira felicidade não é deste mundo, não poderá ser alcançada neste mundo, é o caminho. É o caminho que Jesus nos dá, vestindo estas vestimentas de núpcia, vestindo este sentido correto da nossa estada neste plano. E não esqueçam, pessoal, agradeçam sempre. Agradeçam por cada um dos desafios. Quando algo deu errado, entre aspas, na nossa jornada, o que devemos fazer? Agradecer. Por quê? Porque isso só ocorreu na nossa jornada porque nós pedimos. E se nós pedimos, é porque estamos aqui neste festim e seguindo o que está no manual, temos a capacidade de superar. Que nesta abençoada noite, cada um de nós possa fazer do seu viver um esteio para todos aqueles que lhe acompanham. Que cada um de nós possa ser ombro à disposição daqueles que precisam de auxílio. Que possamos ser palavras para os ouvidos que são carentes de uma solução. Que possamos ser lenços para o secar de lágrimas daqueles que estão na nossa jornada. Que nesta maravilhosa noite, cada um de nós possa ter estes ensinamentos de Jesus e possa fazer jus ao convite abençoado que nos foi dado quando se abriram as maravilhosas portas deste plano, chamado planeta Terra. Que assim seja.